Fala tu, pessoal, tô aqui com a Almizão pra gente bater mais um papo. Fala, Almizão. Fala aí, Vinícius, tudo jóia? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, que é por que ter empresas de dividendos na carteira fazem você chegar ao sucesso financeiro de maneira mais rápida. Bom, para começar, né, Almizão, acho interessante a gente falar sobre o que são essas empresas de dividendo. O que acontece quando a empresa tem ali a possibilidade de ter lucro naquele período, enfim, explica um pouco mais sobre isso. Pois é, a empresa de dividendo nada mais é que uma classificação, né, que o mercado coloca em cima de empresas que têm a característica de distribuir dividendos. E por que elas têm essa característica de distribuir dividendos? Isso porque elas não precisam de todo o lucro ou caixa que elas geram na operação delas para reinvestirem, para crescerem, porque elas já chegaram no estágio ou estão chegando, né? Mesmo empresas em crescimento podem distribuir dividendos sim, mas normalmente esse dividendo vai ser um pouco mais magro. E sim, as empresas que já estão no estágio de dominância no mercado, empresas líderes do seu setor, empresas que não precisam da geração de caixa para reinvestir, para crescer a operação, elas tendem a distribuir mais dividendo entre os acionistas. E isso faz com que elas sejam classificadas como empresas de dividendo. Até que a gente tem várias casas de análise que montam uma carteira somente com empresas que têm a característica de pagar dividendos. E se você for ver, elas vão ser aquelas empresas que já têm um histórico recorrente de pagamento de dividendos e não precisam de todo o dinheiro que elas geram na operação para reinvestir, para crescer. Então elas acabam distribuindo esse dividendo. Perfeito, Amizão, perfeito. Só para fazer uma síntese, né, disso tudo, quando a empresa ela lucra, pessoal, ela tem duas possibilidades. Ou ela pega esse lucro e reinveste nela mesma para continuar crescendo, ou ela pega esse lucro e distribui entre os acionistas. E aí, justamente essa distribuição entre os acionistas, que é os famosos proventos, né, pode vir ou em formato de juros sobre capital próprio ou em formato de dividendos. E aí, justamente as empresas que mais pagam proventos para os seus acionistas são as famosas empresas de dividendo. Exato, só lembrando que várias delas, a maioria das empresas tem no seu estatuto que no mínimo 25% do lucro elas distribuem. Então acontece que muitas empresas acabam distribuindo apenas o mínimo para que ela siga o relatório dela, né? Siga o estatuto para que os investidores fiquem tranquilos e recebam seus dividendos também. E aí as empresas acabam retendo, por exemplo, 75%, já são as empresas que têm a característica mais estão em crescimento, precisam usar aquele caixa, seja para pagar alguma dívida, seja para crescer. E aí as empresas acabam distribuindo esse mínimo que está em seu estatuto, né? Isso se tiver no estatuto, mas como eu falei, a maioria é 25%. Perfeito, perfeito. Bom, agora a gente vai no porquê é bom, né, ter esse tipo de empresa na carteira. Eu acho que um dos principais pontos, e até que desanima muitos investidores de começar, é que o mercado acionário ele é pouco concreto, posso dizer. Então você está ali, você pôs o dinheiro na corretora, você pôs o dinheiro em determinada ação e você viu subir ou você viu cair, mas é meio que um dinheiro que você está só acompanhando pelo gráfico, né? Se a empresa sobe, se a empresa desce. Então o primeiro ponto positivo de ter empresas de crescimento, de dividendo na carteira, é justamente o fator emocional. Então, quando você tem empresas que te dão ali, ou mensalmente, ou trimestralmente, ou até periodicamente, mas te dão uma quantidade legal de dividendo, né? Então você está vendo o dinheiro cair na sua conta. Pois é, cara, quando eu ganhei meus primeiros dividendos foi sensacional. Na época eu acho que era R$5 e eu já fiquei doido. Eu vi aquele dinheiro caindo na conta, no saldo da corretora e achei incrível. Só que com o tempo eu fui aumentando meus aportes e aí os dividendos também foram aumentando. E aí com aqueles dividendos eu conseguia fazer novos aportes e aumentar a minha capacidade de crescer o patrimônio com os próprios dividendos. E aí tem até um número mágico que o pessoal fala, né, que é quando, por exemplo, quando a gente está falando de fundos imobiliários, né, fugindo um pouco das ações, tem um número mágico que é o seguinte: o tanto de cotas que você tem, que já gera o dividendo, que você já consegue comprar uma cota a mais. Então, vamos supor, se você tem uma quantidade X de fundos imobiliários, de cotas de fundos imobiliários que te geram, vamos supor, R$120 de dividendo por mês e a cota é R$120, é o famoso número mágico, que aí você consegue a cada mês já comprar uma cota. E com ações a mesma coisa. Se a cada ano você conseguir comprar um lote, 2, e isso vai aumentando ao longo do tempo e você vai conseguindo aumentar esse patrimônio, aumentar esses aportes, e isso é o que muitos dos maiores investidores têm feito nos últimos anos, né? Então a gente tem grandes nomes aí do mercado financeiro, como Warren Buffett, aqui mesmo
mesmo no Brasil, o Barsi, né, o Luiz Alves Pais de Barsi também, são todos investidores de empresas de dividendos, né, Vinícius? Exatamente, eu acho que um ponto principal também, né, por que é bom, até um pouco antes de como fazer isso, é que nos dá um sentimento de dono, né? Então nós sempre frisamos aqui no 4 na Mesa que, pô, é legal, você tem que comprar a empresa com sentimento de dono, você está virando sócio daquela empresa. Só que é uma coisa muito nas nuvens, né? Até você Exatamente. começar a lucrar, porque o dono é isso. Então se eu tiver uma padaria, a padaria deu lucro, eu vou receber esse lucro. Se eu tiver a Ambev na minha carteira, a Ambev deu lucro, eu quero receber esse lucro também. Exato. Então é justamente isso que é o ponto positivo das empresas de dividendo. E aí estava falando sobre os maiores investidores do mundo, né? É impressionante como todos têm empresas de dividendo na sua carteira. Então Warren Buffett, né, que é o maior de todos, o maior da história, ao meu ver, um dos maiores da história, com certeza. Ele tem aí empresas como Coca-Cola, como Apple, como os grandes bancos, né, JP Morgan, que são empresas com essa característica que a gente falou. Então empresas robustas, empresas líderes de mercado, empresas que não têm mais tanto mercado para crescer, então não precisa reinvestir mais tanto nela, e empresas que distribuem bastante os seus lucros. Então são empresas que o acionista ele recebe muitos proventos. E isso fez com que ele hoje fosse aí um dos top 5 mais ricos do mundo, já chegou em top 3, justamente por investir nessas empresas. Então a gente consegue tanto lá fora, tanto aqui, igual você citou mais os dois Luizes, né, principais do mercado brasileiro, Exato. Luiz Barsi, Luiz Paz de Barros, são dois Luizes que também têm essa característica forte de ter empresas de dividendo na sua carteira. Então, se você ainda não se convenceu de ter esse tipo de empresa, cara, só olhar para os melhores, que os melhores estão fazendo isso. E com certeza esses caras sabem o que fazem, né? Só que aí tem um problema, Mizão. Por quê? Porque a galera tá ali começando, chegou, ganhou os primeiros R$5, depois ganhou R$10, 15. Exato. E o que elas geralmente fazem? Né? O pessoal vê ali o dinheiro e já quer sacar para falar, pô, agora eu vivo de renda, né? Aí o cara começa a gastar o dinheiro que é gerado pelo patrimônio dele, pelas ações dele, e ele começa a receber os dividendos e começa a gastar, achando que aquilo já é uma renda. Que realmente, assim, é um pensamento correto, falar que é uma renda, porque realmente é um lucro de um ativo que você tem, mas é que no longo prazo, você consumindo essa renda no longo prazo, é a mesma coisa com o seu salário. Se o seu salário é R$100, você gastar tudo isso para sempre, você nunca vai acumular nada. E com os dividendos é a mesma coisa. Todo dividendo que você ganha, eu aconselho, né, e a gente tem números que mostram isso, que faz muita diferença no longo prazo você reaplicar esses dividendos, né? Então, chegar naquele número mágico, né, e ir aumentando isso, ou seja, os dividendos comprarem mais ativos ainda, isso no longo prazo faz total diferença. A gente trouxe até aqui alguns dados, né? Por exemplo, só no um investimento no Itaú realizado em 2008 até 2018, se você tivesse reinvestido os dividendos, você teria cerca de 400% de rendimento, né, contando o acúmulo de rentabilidade da ação junto com o reinvestimento dos dividendos, e se você não tivesse feito isso, você teria 290% apenas. Então a gente está falando aí de mais de 100% de diferença, né? E se a gente pegar esse número, eu fiquei de cara. Se a gente pegar o Ibovespa desde 99 até 2019, sem o reinvestimento dos dividendos, você teria cerca de 900% de rentabilidade. Não, muito bom, né? Muito legal, pô, multiplicou aí por 9, 10 seu patrimônio. Agora, se você tivesse reinvestido os dividendos do Ibovespa, né, que é uma carteira teórica, durante esses 20 anos, você teria multiplicado por cerca de 30 vezes. Então a gente está falando aí de 30.000% de rentabilidade. Olha que diferença faz. E a gente está falando de espaço de tempo longo, mas não é assim tão longo, né? São 20 anos, não é a carreira de ninguém, são apenas 20 anos. Que é longo prazo, né, já, mas não é nada assim, poxa, o cara deixou a vida inteira. Não, 20 anos reinvestindo os dividendos faz total diferença. Não, exatamente. E aí o pessoal fica, pô, mas acabei de ganhar um dinheirinho, né? Acabei de pingar, primeira vez que pingou um dinheiro na minha conta, eu tenho que reinvestir isso mesmo, Vinícius. E é só pensar, pessoal, acaba sendo uma bola de neve do bem, que eu costumo dizer. Então você vai ali, investe e recebe do Itaú, por exemplo, R$1,50 por mês. Aí você vai lá, pega esses 1,50 e vai acumulando até reinvestir novamente. Depois reinveste novamente, reinveste novamente. Toda vez que você reinveste esses dividendos, sua posição está aumentando.
Então você está criando maior posição na carteira daquela empresa que já tem como característica pagar o dividendo. Então na próxima vez que ela pagar dividendo, você vai ter uma posição maior. Então você vai receber mais dividendo. E aí se você vai lá pegar esse dividendo e reinvestir na empresa, sua posição vai crescer ainda mais e você vai receber mais. E aí vira essa bola de neve sempre de você ter rentabilidades absurdas, né? Igual os números que você falou. Então é importantíssimo reinvestir sempre os seus dividendos, que dessa forma você vai alavancar assim, de maneira exponencial os seus ganhos. É igual você falou, é juros compostos. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o cara tenha lá 10 mil reais em ações e essas ações geram 10% de dividendo, né? Então esses 10% de dividendo, vamos supor que um lote da empresa vale R$1.000, que vamos supor que a ação vale R$10, né? Então 100 ações R$1.000. Então todo ano esse cara vai comprar, vamos supor, no primeiro ano ele tinha R$1.000 de dividendo, comprou mais um lote. No segundo ano ele vai ter R$1.100 daquela empresa. Se ele receber 10%, vai ser R$1.100 e assim sucessivamente, né? E uma coisa que é importante a gente ressaltar também é o famoso dividend on cost, né? Que é basicamente o dividendo que você recebe em relação ao custo individual, ao seu custo que você teve para comprar aquela ação. Então, vou dar um exemplo aqui de algumas empresas, Itaú, Ambev, enfim, diversas dessas empresas que vocês conhecem, que são empresas já maduras, que pagam bons dividendos. Se você olhar para trás e ver pessoas que compraram essa empresa lá para 2005, por aí, você vai ver que muitas delas recebem cerca assim, de 50% de dividendo on cost, né? Então, vamos supor, a pessoa comprou lá, o Itaú hoje está na faixa de 27, 28, vamos arredondar para 30. Eu não sei o número exato, mas vamos supor que lá na época de 2000, no início desse século, o Itaú valesse R$2. Se você tivesse pagado R$2 no Itaú, você já teria aí recebendo quase 100% de dividend on cost. Então isso é muito, muito legal também você pensar dessa forma, dividend on cost. Exatamente, pessoal. Então é muito positivo, né, essa fração, essa bola de neve de sempre reinvestir dividendo e sempre aumentar a sua posição. Agora é importante frisar também, de todas as corretoras que a gente tem no Brasil, né, as maiores você paga uma grande taxa para fazer esses investimentos. Então na XP, por exemplo, que é a maior corretora aqui do Brasil, você paga ali R$18,90, se não me engano, mais algumas taxas de imposto, enfim, da própria B3, sai ali a R$21 o seu custo de operação. Quando você é um investidor pequeno, né, então está começando, o dividendo que você vai ganhar também vai ser um valor muito pequeno. Então a primeira dica é: não pegue esse dividendo e vai reinvestir nele pela XP, por exemplo, senão você vai estar torrando R$20. Imagina que você ganhou de dividendo R$50. Se você pagar 20 de operação, você já perdeu aí quase 50% do que você ganhou do dividendo. Não faz sentido nenhum. Uma dica que eu costumo dar muito é você pagar no máximo 1% de corretagem, né, no seu custo da transação em relação ao que você está aplicando. Então, se na XP, por exemplo, é R$20 o seu custo de operação, você pelo menos fazer um aporte de R$2.000 para que no longo prazo esse custo de corretagem não vá comendo sua rentabilidade. Então é bem interessante você estar bem atento a isso. E uma última dica para você que está assistindo esse vídeo é o seguinte: tem algumas empresas que têm o seu próprio programa de reinvestimento de dividendos. Então a própria Itaúsa, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, ela tem, é só você se cadastrar, que todo dividendo que você for receber, ela já reinveste nas próprias ações da empresa. Então é bem interessante isso para que você automatize esse sistema, né? Total, essa é uma ótima dica. E aí só para finalizar o que eu estava falando, então sempre busque corretoras, ainda mais quando você está começando, corretoras com baixo grau de taxas. Então ali a gente tem o exemplo da Modal, que é taxa de corretagem baixinha, a gente tem a Clear e o Banco Inter, que é de graça, então você não paga nada para fazer essa taxa de corretagem. Então, principalmente você que está começando, priorize essas corretoras, Clear, Banco Inter e Modal, porque você vai pagar pouco ou nada com essa corretagem e não vai perder dinheiro nessa operação. Então, se você tem aí R$1.000 e vai pagar, vai fazer conta na XP, não vai valer a pena mesmo.
Então essa é uma dica. E também outra dica agora realmente para finalizar. Não quero fazer essa automatização que a Visão falou, eu me sinto mais confortável fazendo isso manualmente. E eu vi lá, né, que só pode comprar de 100 em 100 ações, então é só lotes, né? E isso tá dificultando, porque eu ganhei R$50 de dividendo, mas o lote custa R$1.000, como é que eu faço? Bom, tem um negócio, pessoal, chamado ação fracionada. Então, em vez de você comprar um lote de 100 ações, você está comprando somente, você pode comprar de 1 a 99 ações. Basta colocar um F no final do código da ação. Então vamos, por exemplo, Petrobras, que é PETR4. Esse código é para você comprar um lote de ações. Então se você digitar no seu home broker, você só vai conseguir comprar de 100 em 100. Agora, se você colocar um F no final, você vai conseguir comprar de 1 a 99 ações. Então, para você que está começando e quer reinvestir esses dividendos e quer fazer isso manualmente, né, coloca um F no finalzinho do código que você vai conseguir comprar 1, 2, 5, 15 ações, que é exatamente o valor, né, que você vai ganhar ali dos dividendos. Então é muito interessante isso também, né, Mezão? Exatamente isso, Vinícius. Valeu pelo papo, eu acho que deu para tirar bastante informação aí, pessoal, que vai investir em ações. E lembre sempre, não fique procurando. Muitas vezes as pessoas, eu quero saber a empresa que mais vai crescer e tudo. Talvez as empresas de dividendo elas se apresentam até como uma alternativa para quem está começando a investir em ações, porque são empresas que têm uma menor volatilidade, são empresas de alta qualidade. Então não fique só querendo achar, eu quero ter 10 empresas que vão multiplicar por 5 meu patrimônio em um ano. Não vai achar, você não vai achar, não vai conseguir fazer. E é importante ter uma parte da sua carteira com essas empresas de dividendo. Exatamente, pessoal. Para finalizar, eu queria concordar aí com a fala do Almir. Tenha uma parte da sua empresa, da sua carteira, né, com empresa de dividendo, porque dessa forma você vai chegar no sucesso financeiro de forma mais rápida. Era isso, pessoal. Deixa aí o like, comentário e até a próxima.